Hoje é a festa das trombetas. Eu oro para que o Pai e a Mãe Celestiais derramem a bênção do Espírito Santo abundantemente sobre toda a família de Sião através dessa festa das trombetas. Hoje, vamos tomar um tempo para entender o motivo de Deus estabelecer os 10 dias de oração e por que nos permitiu tanto tempo para orar, estudando o significado da festa das trombetas com o sermão intitulado A Festa das Trombetas e a Semana de Oração. A festa das trombetas foi estabelecida para fazer preparativos para o dia da expiação. Para lembrar todos os israelitas a terem uma vida mais piedosa e santa. Já que o dia da expiação estava perto, eles tocavam trombetas bem alto durante 10 dias antes do dia da expiação. Deus prometeu que nesse dia, todos os pecados e transgressões que os israelitas cometeram por todo o ano seriam perdoados. Tocar trombetas no primeiro dia do 7º mês, pelo calendário sagrado, era feito em preparação para o dia da expiação. Essa é a origem da festa das trombetas, que é a primeira festa do outono. Para um maior entendimento, precisamos analisar o que aconteceu há 3.500 anos na época de Moisés. No 50º dia, depois de Moisés atravessar o Mar Vermelho com os israelitas, ele subiu no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos pela primeira vez. Quando Moisés subiu no Monte Sinai pela primeira vez, ele ficou com Deus por 40 dias. Enquanto Moisés estava com Deus, ele não bebeu água e nem comeu pão. Deus deu a ele as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, o instruindo a ensinar a todos os israelitas a como servir a Deus com aqueles mandamentos. Porém, quando ele estava descendo da montanha, com as tábuas dos 10 mandamentos, ele viu o povo adorando um ídolo, um bezerro de ouro. Diante dos olhos de Moisés, os israelitas estavam desobedecendo aos 10 mandamentos. Os mandamentos que eles desobedeceram foram esses: não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura. Então, Moisés jogou as tábuas dos santos 10 mandamentos que ele recebeu de Deus, quebrando elas em pedaços no pé do monte. Esse tipo de geração idólatra existiu há 3.500 anos. Deus permitiu que esse evento acontecesse como uma profecia para nos mostrar o que aconteceria em sua obra da redenção no futuro. Moisés ficou furioso com os israelitas. Moisés pensou: isso é inaceitável para o povo que deve adorar somente a Deus. Por isso, ele ordenou que todos os levitas matassem os idólatras. Cerca de 3.000 israelitas foram mortos naquele dia. Então, os outros oraram a Deus com o coração arrependido e se lembraram da vontade de Deus. Eles clamaram a Deus, pedindo que perdoasse os seus pecados e transgressões. Então, Deus ordenou a Moisés que subisse no Monte Sinai para que pudesse dar a ele as tábuas dos 10 mandamentos pela segunda vez. O dia em que ele subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos pela segunda vez foi o primeiro dia do 6º mês, segundo o calendário sagrado. Ali, ele jejuou por 40 dias e recebeu as tábuas. O dia em que ele desceu do monte era o 10º dia do 7º mês, segundo o calendário sagrado. Para lembrar aos israelitas que Deus perdoou os seus pecados e para ensinar às pessoas que o dia da expiação estava se aproximando, Deus os ordenou guardar a festa das trombetas tocando trombetas, no primeiro dia do 7º mês, segundo o calendário sagrado, 10 dias antes do dia da expiação. A festa das trombetas que estamos guardando hoje contém muitos significados.
Mas o significado mais importante de todos é o arrependimento. O significado das trombetas de arrependimento está contido na festa das trombetas que estamos celebrando hoje. É por isso que Deus nos permitiu nos arrependermos durante os 10 dias de oração, desde a festa das trombetas até o dia da expiação. Devemos entender corretamente o significado dessa festa através da Bíblia e dar glória a Deus. Vamos ver como os israelitas receberam as tábuas dos 10 mandamentos pela segunda vez através do livro do Êxodo, capítulo 34. Livro do Êxodo, capítulo 34. No capítulo 34, versículo 1 está escrito: Então, disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Deus disse que permitiria que os israelitas recebessem as tábuas dos 10 mandamentos, como as primeiras, como um sinal do perdão de pecados, do pecado de terem adorado um bezerro de ouro. Vamos para o versículo 28. E, ali, esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Dessa maneira, Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos pela segunda vez e desceu o monte. Deus permitiu que os israelitas guardassem a festa das trombetas todo ano, para que eles se lembrassem de que Deus os perdoou de seus incontáveis pecados. Deus ordenou que tocassem longas trombetas no primeiro dia do 7º mês, segundo o calendário sagrado. Assim que os israelitas ouviam o som das trombetas, eles davam graças a Deus, pela graça de Deus, perdoar os seus pecados, e pelo tempo de se arrepender por 10 dias. Vamos para o livro de Levítico, capítulo 23, para ver sobre isso. Livro de Levítico, capítulo 23, versículo 24. No capítulo 23, versículo 24, está escrito: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. O dia da expiação era guardado no 10º dia do 7º mês a cada ano. Deus nos ensinou que o primeiro dia do 7º mês, que é 10 dias antes do 10º dia do 7º mês, é a santa convocação celebrada com sonidos de trombeta. Vamos ver o livro dos Números, capítulo 29, versículo 1. Capítulo 29, versículo 1. No primeiro dia do 7º mês, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á dia do sonido de trombetas. Foi assim que a festa das trombetas foi guardada no Antigo Testamento, no primeiro dia do 7º mês, segundo o calendário sagrado. Então, por holocausto, de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E, pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3/10 de um efa para o novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois disso, o dia da expiação é mencionado no versículo 7. Deus nos ensinou que a festa das trombetas e o dia da expiação não são separados um do outro, mas têm uma relação inseparável. Por isso, Deus ordenou que se preparassem para o dia da expiação com longas trombetas, no primeiro dia do 7º mês, pelo calendário sagrado, todos os anos. Além disso, o dia da expiação e a festa das trombetas não podem ser separados. Vamos ver o ensinamento de Deus no livro de Levítico, capítulo 26, sobre guardar as santas festas,
sem tratar com desprezo os seus decretos, regulamentos e leis. No livro de Levítico, capítulo 26, versículo 14, está escrito: Mas, se me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos, e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Deus disse que essa punição e maldição virá sobre aqueles que se aborrecem de decretos, regulamentos e leis de Deus. Vamos ao livro do Êxodo, capítulo 20. No versículo 6 está escrito: E faço o que Deus faz? Misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A festa que estamos guardando hoje é um mandamento, uma ordem e uma aliança que Deus nos ordenou guardar. Para quantas gerações daqueles que guardam todos os mandamentos de Deus, Ele mostrará sua misericórdia? Deus prometeu mostrar misericórdia a 1000 gerações. Dentre essas pessoas, Ele colocou essa promessa nesta festa. Na época da Nova Aliança, a coisa mais importante que podemos oferecer a Deus é a oração. É por isso que Deus nos permitiu guardar a semana de oração, começando da festa das trombetas até o dia da expiação. Através do Evangelho de Lucas, capítulo 1, vamos ver com atenção a obra de Deus que acontece durante essa semana de oração e o processo pelo qual essas orações sobem a Deus quando os santos oram. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 8, está escrito: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora. O que eles estavam fazendo? Orando. O sacerdote entrou no santuário e queimou incenso enquanto os israelitas oravam juntos do lado de fora. Deus não é o sumo sacerdote espiritual nesta época do Espírito Santo? Está escrito na Bíblia que Jesus foi nomeado por Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que nós, como povo de Deus, devemos fazer enquanto o sumo sacerdote queima incenso no santuário nesta festa? Precisamos orar juntos. O incenso queimado pelos sacerdotes deve ser acompanhado das orações do povo de Deus. O culto nunca pode ser considerado completo sem as orações. As orações são indispensáveis para o culto. Através da revelação dada ao apóstolo João, podemos entender a importância das orações. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo. O que lhe ofereceu com o incenso? Com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo, aonde a fumaça do incenso chegou, ela subiu à presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Está escrito que a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos, subiram diante de Deus pelas mãos do anjo. Pessoal, isso não significa que todas as pessoas participaram da cerimônia de adoração, orando do lado de fora, enquanto os sacerdotes ofereciam um sacrifício a Deus. João teve uma visão do lugar onde as orações dos santos vão. Ele viu que a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos, subiram diante de Deus pelas mãos do anjo.
A Bíblia diz que a oração de ninguém é omitida e que todas são levadas para Deus. Por isso, o incenso queimado pelos sacerdotes e as orações das pessoas devem ser sempre oferecidos juntos. Não é por isso que devemos sempre orar durante o culto do sábado e no horário de oração diário? Devemos orar muito durante esses 10 dias de oração que levam ao dia da expiação. Vamos ao livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. No capítulo 5, versículo 6 está escrito: Então, vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. O que são o incenso? Que são as orações dos santos. As orações que oferecemos a Deus nunca desaparecerão. As nossas orações não existem apenas naquele momento e nem são esquecidas depois de um tempo. Todas as nossas orações se tornam a fumaça do incenso e são levadas pelos anjos para o trono de Deus. Por isso, todos os dias devemos oferecer orações graciosas que são dignas de serem aceitas por Deus. Orações oferecidas na festa das trombetas devem ser orações de arrependimento. Já que o foco das nossas orações é o arrependimento, devemos nos arrepender do fundo dos nossos corações, não apenas pelos pecados que cometemos por um ano, mas também por todos os pecados e transgressões que cometemos no céu. Através de nosso sincero arrependimento, podemos agradar o Pai e a Mãe e voltar ao eterno reino dos céus. Deus sabe das nossas fraquezas muito bem. Já que Deus conhece as nossas fraquezas muito bem, Ele sempre ora por nós. Vamos à Epístola aos Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, o que o Espírito faz? Intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Às vezes, nós oramos repetidamente, dizendo as mesmas coisas várias vezes, sem saber o que orar ou como dizer. Porém, de acordo com a Bíblia, é por isso que o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Vamos confirmar isso no versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também, o que Deus está fazendo por nós? Intercede por nós. Interceder significa orar, certo? A Bíblia diz que Deus está constantemente orando por nós. Assim como Deus ordenou que os israelitas tocassem trombetas, dando a eles tempo para se arrependerem de seu pecado de adorar ídolo, o bezerro de ouro, Deus nos dá tempo para nos arrependermos através da oração. Através dessas orações, Deus nos permite fortalecer a nossa relação com Ele, ao nos comunicarmos com Ele
e refletindo sobre todos os pecados que cometemos durante todo o ano nesta terra, assim como todos os pecados que cometemos no céu antes de sermos expulsos a esta terra. Vamos ver mais um versículo, na Epístola aos Hebreus, capítulo 7. Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Que tipo de sacerdócio Jesus tem? Está escrito que ele tem sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para o que Deus vive para fazer? Interceder por eles. Na Bíblia, podemos confirmar que Cristo, que é Deus, está constantemente orando por nós, até mesmo neste momento. Pessoal, através da festa das trombetas que estamos guardando hoje, precisamos tocar a trombeta para todas as pessoas do mundo, dizendo a elas para se arrependerem, pois o reino dos céus está próximo. Por isso, o nosso toque de trombeta também tem um significado importante. O que deve ser priorizado por toda a humanidade que pecou no céu e foi expulsa para a terra? Não é o arrependimento? Já que pecamos e fomos expulsos a esta terra, eu acho que todos nós devemos ter o senso de responsabilidade de pedir perdão a Deus. Portanto, o mais necessário em nossa vida de fé é o perdão de pecados. Para receber o perdão de pecados, devemos nos arrepender. Se vivemos a nossa vida pelo prazer mundano ou pela ganância secular, precisamos nos arrepender e direcionar o nosso coração, mente, alma e força a Deus. Quando fizermos isso, poderemos ser transformados para que nossa fé possa ser forte e que nosso coração sempre permaneça em Deus. Vamos ver mais um versículo antes de concluir. Vamos para o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Qual é a outra palavra que podemos usar no lugar da palavra pedir? Quando pedimos algo para Deus, não fazemos sempre através do método chamado oração? Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Isso significa que Ele dará o Espírito para aqueles que oram a Ele. Pessoal, isso não significa que podemos receber o Espírito Santo e as bênçãos de Deus quando oramos? Também podemos receber o perdão de pecados de Deus quando oramos. Para guiar todas as pessoas em Samaria e até aos confins da terra ao arrependimento através desta festa, nós mesmos não devemos primeiro alcançar o completo arrependimento para poder pregar com coragem para todas as pessoas do mundo que ainda não vieram à verdade? Alcançando o completo arrependimento, vamos espalhar o glorioso caminho de Deus e as notícias do arrependimento a todas as pessoas do mundo inteiro. Junto com as notícias de arrependimento, devemos pregar essa alegre notícia de que Deus abriu a porta para o perdão de pecados, a salvação, a vida eterna e o reino dos céus. Deus nos permitiu guardar a festa das trombetas para o nosso arrependimento. Agora,
devemos tocar a trombeta para o mundo, guiando todas as pessoas que estão vivendo na aldeia global ao arrependimento. Enquanto tocamos trombetas, eu espero que vocês e eu alcancemos primeiro o completo arrependimento. Juntos com Deus, vamos terminar essa grande obra do Evangelho, que é agradável a Deus Pai e Deus Mãe. Deus dá grandes bênçãos para aqueles que se arrependem. Como vocês sabem bem da parábola do filho pródigo, qual resultado esperava o filho pródigo que se arrependeu e voltou para casa? O filho pródigo voltou para casa e pediu ao seu pai para que ele fosse como um dos seus servos, no lugar de voltar para casa como um filho. O filho pródigo voltou para casa esperando ser um servo na casa de seu pai. Porém, quando o pai viu que o seu filho se arrependeu dos pecados que ele cometeu e voltou para casa, ele perdoou o seu filho. O pai ficou extremamente feliz, por isso vestiu seu filho com a melhor veste, colocou um anel no dedo dele e dedicou um banquete para ele, que voltou para casa. Podemos ver isso no Evangelho de Lucas. Enquanto ansiamos pela nossa pátria espiritual, ou seja, o eterno reino dos céus, para onde voltaremos em breve, vamos gravar em nosso coração mais uma vez que esse tipo de resultado será dado a nós espiritualmente. Eu espero que através dessa preciosa festa das trombetas, nós recebamos grandes bênçãos de Deus. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.